Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda sobre os dons espirituais. Sabe, a pergunta que fica no ar é: para que eles servem de verdade? Qual é a real natureza deles? Bom, e a gente já começa com um aviso que, nossa, dá o que pensar. A primeira orientação não é sobre como desenvolver o dom, mas sobre como não usar. Ou seja, não é para buscar aplauso, não é para buscar reconhecimento, é um convite à humildade logo de cara. E é exatamente essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Porque a primeira coisa a se dizer é sobre humildade, e não sobre técnica, poder ou qualquer outra coisa. Isso já nos força a pensar num propósito muito mais fundo para tudo isso. Para a gente conseguir responder a essa pergunta, o texto que estamos analisando traz um exemplo, olha, talvez o mais poderoso de todos, a vida de Jesus. A gente vai olhar de perto as reações que os fenômenos ao redor dele causaram e como isso revela dois caminhos totalmente diferentes que qualquer um pode seguir. O primeiro caminho é o da admiração superficial. Sabe, é o caminho daquelas pessoas que viram coisas incríveis acontecerem, testemunharam verdadeiros milagres, mas que por dentro, no fundo, não mudaram nada. Vamos começar com os sábios, os doutores da lei daquela época. Eles ficaram fascinados, claro, maravilhados com aquela sabedoria toda. Só que, como o texto mesmo diz, foi um êxtase improdutivo. Ou seja, assistiram ao espetáculo, mas não mudaram o roteiro da própria vida. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque a dúvida aparece até em quem estava mais próximo. João Batista, que teve uma experiência direta, que viu a consagração divina, mesmo assim, um tempo depois, sentiu a necessidade de verificar. Isso mostra como o espetáculo por fora não garante a fé por dentro. E aqui a gente vê um paradoxo, uma coisa curiosa. A familiaridade, o fato de conhecer desde pequeno, em vez de gerar compreensão, gerou desprezo. As pessoas da terra dele, que o viram crescer, simplesmente não conseguiram enxergar além do que já conheciam. E o que fizeram? Rejeitaram. Agora para pensar nisso aqui. Milhares de pessoas, milhares, receberam curas, alimento, benefícios diretos. Mas o texto é duro, ele é enfático. A gratidão foi só ali, na hora. Ninguém que recebeu o milagre se comprometeu a seguir a mensagem que estava por trás dele. Isso aqui mostra o quão frágil é o aplauso da multidão, né? As mesmas pessoas que o receberam com festa, com ramos, com alegria, ficaram quietinhas, em silêncio, na hora em que ele mais precisava de defesa. O apoio era só de fachada, dependia do momento. E para fechar essa lista de exemplos, vem o caso mais extremo de todos. Alguém do círculo íntimo, que dividia o pão, que convivia no dia a dia, trocou tudo por interesses pequenos, pessoais. Fica claro que nem a proximidade física garante a transformação da alma. 0. É isso. Um número que resume de um jeito brutal o resultado desse caminho da superficialidade. De todos os sábios, amigos em dúvida, vizinhos, corados, admiradores, nenhum. Nenhum deles estava lá no momento final. A admiração externa se provou sem valor algum. Então, o que a gente tem aqui é um verdadeiro divisor de águas. De um lado, essa experiência passiva, de só assistir a algo grandioso acontecer. E do outro, o processo ativo de se tornar algo grandioso. São dois universos que não se misturam. Ok? Mas agora a gente vai deixar esse caminho, digamos, mais sombrio para trás e olhar para a luz. Vamos explorar o segundo caminho, que é o que realmente importa. A jornada daquelas pessoas que não apenas viram, mas que foram profundamente transformadas por dentro. E aqui está a ideia central de toda essa reflexão. O verdadeiro reflexo de uma mensagem espiritual não vem de observar de fora, mas de modificar por dentro. Não é sobre o que a gente vê, mas sobre o que a gente se torna. E o texto não fica só na teoria. Ele nos dá exemplos vivos, de carne e osso, dessa metamorfose. Olha só o Pedro, da fraqueza que o fez negar para a força que o tornou um pilar. Madalena, do desequilíbrio, da obsessão para ser a mensageira da esperança. Joana, que largou o conforto da vida dela para enfrentar o sacrifício sem piscar. E claro, Paulo, do ódio de perseguidor para o amor de apóstolo, o maior divulgador da mensagem. O verdadeiro fenômeno aqui é a transformação dessas pessoas. Beleza, depois de ver esses dois caminhos tão opostos, o que a gente tira disso tudo? Qual é, afinal, a verdadeira medida, o verdadeiro valor de um serviço espiritual? O que o texto mostra é que, olha, encontrar gente impressionada é fácil. Gente que se diz convicta, também. Espectador deslumbrado com o fenômeno, tem de monte.
Mas o aproveitamento real, sabe? A pessoa colher os frutos espirituais disso, isso é raro. E aqui a gente chega no coração da mensagem. O valor real não está em exibir um dom, mas em usar esse dom para se transformar e para servir. O dom espiritual de verdade é uma ferramenta de autoaperfeiçoamento que a gente coloca a serviço do bem de todo mundo. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, resume toda a nossa análise. A reflexão final nos deixa com essa escolha. A espiritualidade é um palco para o ego ou é uma oficina para a alma? A resposta que cada um dá a essa pergunta define o propósito da jornada inteira.